Bem-vindo a mais uma jornada da sabedoria e que você seja um discípulo amado. O convite de hoje é para que você sinta esse amor e que você diga para você mesmo que você é um discípulo amado. Hoje vamos ler aqui o capítulo 6 do livro de João. E neste capítulo estaremos vendo o quarto e o quinto sinal do ministério público de Jesus. Esta jornada é o reflexo do que está escrito lá no livro de Mateus 6, versículo 22, onde lá diz: se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luz. Que é esse o convite diário nesses áudios que está aqui, para que você possa estar transformando e trocando a sua lente diariamente. E que você renove isso todos os dias. Renove as suas lentes, buscando aí a sabedoria na palavra do Altíssimo. A Bíblia ela é dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento se divide em 4 partes. O primeiro, os evangelhos, onde está Mateus, Marcos, Lucas e João. O segundo, os livros históricos, onde está Atos. O terceiro, as cartas às igrejas. E o quarto, o livro da Revelação, Apocalipse. O livro de João, ele está no 4º livro do Novo Testamento. João foi escrito para tanto os judeus como os gentios. Ele abrange tudo. João é um evangelho universal, diferente dos evangelhos sinóticos. O que é os evangelhos sinóticos? Os evangelhos sinóticos são os Mateus, Marcos e Lucas. São evangelhos sinóticos eles. É que eles contam a mesma história, mas com uma percepção diferente. E cada um dos evangelhos foi escrito de uma forma. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus. E o tema central dele é mostrar que Jesus é o rei dos judeus. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito para os romanos. E o tema central dele é mostrar Jesus como servo, aquele que serve. Ele conta que maior é aquele que serve. O Evangelho de Lucas foi escrito para os gregos. E o tema central dele é mostrar que Jesus, como um homem perfeito, é um homem sem mácula. E aqui, o Evangelho de João, ele é universal, para mostrar que Jesus realmente é o Filho de Deus. O livro de João, ele é dividido em 2 partes. Do versículo 1 ao 11, são os registros dos milagres. São 7 milagres. Lá no capítulo 2, mostra a transformação da água em vinho. No capítulo 3, ele fala sobre a cura do filho de um oficial. No capítulo 5, foi a cura do paralítico de Betesda. No capítulo 6, aqui é a multiplicação dos pães. E aqui no capítulo 6, tem o andar sobre as águas. E mais à frente, na leitura do livro de João, vai viver a cura de um cego de nascença e sobre a ressurreição de Lázaro. Então, são 7 sinais. Até o capítulo 11, você verá que aparecem os 7 sinais, que são o registro dos milagres do ministério público de Jesus. E do capítulo 12 ao 21 do livro de João, está os ensinos de Jesus. Bom, dada essa inicial aí, esse resumo, vamos então partir para a leitura. Hoje, capítulo 6, versículo 1 do livro de João. Tá bom? Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. 2. Uma grande multidão o seguia porque ele tinha visto os milagres que Jesus tinha feito, curado os doentes. 3. Ele subiu um monte e sentou-se ali com os seus discípulos. 4. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Lembra que ele vinha de uma história da cura de um paralítico.
lá no tanque de Betesda, no capítulo 5. Um dos primeiros milagres dele foi a transformação de água em vinho. Depois ele curou o filho de um oficial. Depois ele curou um paralítico. E agora ele vai multiplicar os pães. Olha só. O que falaremos aqui é sobre pontos práticos, uma aplicação prática na sua vida, que é isso que acontece na multiplicação. Este texto de multiplicação, ele aparece nos 4 evangelhos. Primeira coisa a ser entendida aqui é que é impossível multiplicar aquilo que é do zero. Na verdade, impossível para Deus não existe, né? Mas para nós, quanto mais você tiver em movimento, maior será a multiplicação. Então, comece exatamente com aquilo que você tenha. Com o que você tiver, você já pode começar. O primeiro ponto aqui é que eles estavam por uma necessidade. Vamos começar. As pessoas não estavam ali pela cura exatamente como o paralítico do capítulo 5. Eles não estavam ali reconhecendo quem estava à frente deles, mas preocupados apenas com o milagre. Exatamente o que acontece com aquele povo. O povo recebeu a notícia que ele estava lá. Vamos ler o versículo 5. O 5 e o 6 para vocês. 5. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda esta gente? 6. Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a reação de Filipe. Eu chego a dar uma risada. Jesus já sabia o que ele iria fazer. Toda vez que ele pergunta, que ele fala com você, ele já sabe. Ele quer saber qual é a sua resposta. E Filipe olhou com um olhar natural ou espiritual? Filipe olhou com o olhar natural dele, com a parte racional. E olha só o que é que o Filipe fala. Versículo 7. Filipe respondeu assim: para cada pessoa pode receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. 200 denários é o que daria equivalente a um dia de trabalho. Jesus fez uma pergunta, sabendo já exatamente aquilo que acontece na sua vida. Às vezes você quer olhar para a parte racional. Lembra do paralítico lá do capítulo 5? Ele olhou e falou que queria ser curado, mas não conseguia, pois quando ele pensava em se movimentar, já tinha outra pessoa na minha frente que estava primeiro no tanque e que era curado. O que ele olhava? Ele olhava sempre para a parte racional. Os 5 pontos importantes para você entender a multiplicação dos pães são: primeiro, é impossível para nós, estou falando para nós, para Deus nada é impossível, mas é impossível para nós multiplicar aquilo que é do zero. Lembrando que para Deus nada é impossível. E qual que é o convite aqui hoje para você? Comece com aquilo que você já tem. Esse é o primeiro. Vamos continuar lendo que eu vou trazer mais clareza. Vamos lá? Versículo 8. Então os discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse, 9. Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Ele se questiona também. Ele começa também a olhar com os olhos naturais. Os discípulos. É tão interessante. Para pensar. Leva a sua imaginação aí para o 3D. Os discípulos, vendo todos aqueles milagres, eles ainda olhavam com o olhar natural, com a parte racional do cérebro. E é isso que acontece. Muitos de vocês estão esperando algo, mas para começar, vocês ficam esperando algo para começar.
Estão esperando uma oportunidade para começar, estão esperando um cônjuge para começar, estão esperando um carro, uma faculdade, só esperando alguma coisa para iniciar. Mas qual que é o convite aqui dessa leitura, desse áudio? O convite aqui é: inicie com aquilo que você já tem. Este é o primeiro ponto. E o segundo ponto? O segundo ponto é a organização. Que a organização, ela gera multiplicação. Quando Jesus aqui no texto fala para que os discípulos peçam para que todos se sentem e fala aqui que eles se ajuntam em grupos de 50 e de 100 pessoas e todos começam ali a sentar e logo depois ele faz o agradecimento. Vamos ler? Isso está aqui no versículo 10, onde Jesus disse, digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estava ali quase 5.000 homens. Aqui fala de 5.000 homens, não conta mulheres e nem crianças. Então era muito mais do que esses 5.000. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graça a Deus e o repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Olha só, ele multiplicou, ele organizou e ele fez o quê? Ele agradeceu. 3 dos 5 códigos que você deve aprender e replicar na sua vida. Jesus multiplicou com aquilo que ele já tinha em mão. Segundo, ele pediu para o pessoal se organizar. Você quer multiplicar na sua vida? Então comece uma organização. Comece a organizar a sua vida. E a terceira coisa, agradeça por aquilo que você já tem. Sabe qual que é o maior problema hoje? É que as pessoas entram em depressão, em ansiedade. Trazer uma clareza rapidinho. Depressão é aquele que vive do passado. Ansiedade é aquele que vive do futuro. E na verdade, essa pessoa nunca viveu hoje. Porque quando ele não está no passado, ele está no futuro. E o hoje passa despercebido. Depressão é depreciação da vida. E por que elas sentem falta daquilo que elas não têm? É isso que acontece. Quando a pessoa entra em depressão, fica ansiedade, é porque elas sentem falta daquilo que elas não têm. E qual que é o convite aqui nessa leitura? Se você está em um momento bom ou ruim, agradeça as oportunidades, independente do momento. O quarto código aqui é que você precisa transbordar em todos os momentos. Lembra de Provérbios que nós fizemos no mês passado? Lembra do correio? Seja um entregador independente. Aquele que trabalha ali no correio, que tem que fazer as entregas, ele não importa se ele está doente, se ele está triste, se ele está bem. Ele só sabe que ele tem que ir lá, pegar e entregar. Esse é o quarto código. Você precisa transbordar em todos os momentos com o que você já tem. Não fique aí esperando ter um bom casamento, ter um casamento. Não fique esperando ter uma faculdade. Não fique esperando e achar que você está pronto. Aquele garoto, ele entregou aquilo que ele tinha. Começa com aquilo que você tem. Começa a transbordar aquilo que você carrega. Lembra, o problema do mundo não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. Toda vez que você fica calado, toda vez que você deixa de levar a mensagem, o mal prevalece. Multiplique aquilo que você tem. E se você souber somente um assunto, está tudo bem. Comece com o que você já tem. Pois se você for fiel no pouco, no muito o Senhor vai te colocar.
E ele vai começar a multiplicar aquilo que você já carrega. Vamos continuar a leitura no versículo 12. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Olha outra coisa. Não desperdice nada. Existe algo chamado gestão de recurso. Não desperdice nada na sua vida. Não desperdice nenhuma oportunidade de multiplicar aquilo que você tem. Não desperdice aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua vida, que é o seu tempo. Vamos voltar para Provérbios de novo? Lembra que lá temos os preguiçosos, os tolos e os sábios? Não seja o preguiçoso. Não desperdice o seu tempo. Não perca a oportunidade de multiplicar o que você já tem. Vamos ler? Nós paramos no 12, vamos ler o 13. Olha o que ele fala. 13. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. 14. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. 15. Jesus ficou sabendo que queria levá-lo à força para o fazerem rei. Então voltou sozinho para o monte. Olha só, vamos entrar agora no versículo 16 ao 21. Vamos entrar aqui em Jesus anda sobre as águas. Vamos lá? Então, versículo 16. Olha só o que ele vai falar. De tardinho, os discípulos de Jesus desceram até o lago. Vou fazer uma leitura bem rápida aqui, até o 21, tá bom? E depois a gente volta trazendo algumas clarezas, tá bom? Vamos lá. 16. De tardinho, os discípulos de Jesus desceram até o lago. 17. Subiram num barco e começaram a atravessar o lago na direção da cidade de Cafarnaum. Quando já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. De repente, um vento forte começou a soprar e a levantar as ondas. Os discípulos já tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando em cima da água e chegando perto do barco, e ficaram com muito medo. Mas Jesus disse: não tenha medo, sou eu. 21. Então eles o receberam com prazer no barco e logo chegaram ao lugar para onde estavam indo. Bom, o que acontece nessa passagem aqui? Algumas pessoas, por não ter intimidade com ele, não o reconhecem. Os discípulos aqui pensaram ser um fantasma, pois não reconheceram Jesus. Os discípulos aqui não reconheceram Jesus. Aquele que andava com ele ainda não reconheceram Jesus. Isso que acontece com muitas das pessoas. Não tem intimidade com ele e com isso não o reconhece. Vamos passar para o 22 aqui, onde vai falar onde o povo procura Jesus. Então vamos lá? 22. No dia seguinte, a multidão que estava no lado leste do lago viu ali só havia um barco pequeno. Sabiam que Jesus não tinha embarcado com os discípulos, pois este já havia saído sozinho. 23. Enquanto isso, outro barco chegaram da cidade de Tiberíades e encontraram perto do lugar onde a multidão tinha comido pães e depois de o Senhor Jesus ter dado graça. 24. Quando viram que Jesus e os seus discípulos não estavam ali, subiram no barco e saíram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. Olha só. A multidão é diferente, pois existe uma diferença entre multidão e discípulo. Multidão é alguém que tem uma experiência de porta. Eles foram lá no local onde teve a multiplicação dos pães
Eles estavam preocupados com a multiplicação dos pães e não com aquele que estava multiplicando os pães. Eles queriam somente saciar as suas necessidades. Do versículo 1 ao 4, fala de suas necessidades. Do versículo 5 ao 8, fala sobre ter uma visão. É o que João e Filipe não viram, pois olharam com um olhar natural. Qual que é o convite? O convite aqui é que você tenha uma visão em todos os momentos. E traga algo em mente. O capital do cristão, o capital mesmo, o capital do cristão não é dinheiro. O capital do cristão é visão. Comece a fazer já com o que você tem. A sua vida não vai mudar quando você tiver dinheiro, ou mais dinheiro, ou mais posses, ou mais oportunidade. A sua vida vai mudar quando você tiver visão. E este é o convite, é você ter visão. Os discípulos falaram: como vamos fazer se nós não temos dinheiro para este povo todo? E Jesus fala: não é sobre você ter dinheiro, é sobre você ter visão. É a visão que produz a fé. A visão não com os olhos naturais, mas a visão com os olhos espirituais. Com o pensamento do alto e não com a sua lógica. Quando usa seus olhos naturais, você olha para a condição. Você não é convidado para olhar para a condição, você é convidado para olhar com os olhos da fé. Não é as desculpas que todos inventam o tempo todo para complicar a entrega da mensagem. O que você precisa ter é visão. Vou trazer uma clareza para você mudar uma chave na sua vida. A palavra se deve sair do seu vocabulário. Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse. Você precisa trocar o se por visão. A multidão que tem a experiência de porta é diferente de um discípulo. Mas o que é essa experiência de porta? E o que é a experiência de caminho? Vou trazer aqui uma clareza que nós falamos isso lá em Provérbios. A experiência de porta é aquele de ouvir falar. E a experiência de caminho é você caminhar junto, que nós lemos ali no capítulo 5 agorinha, né? A união. Discípulo é aquele que tem a experiência de caminho. É aquele que caminha junto em vários momentos, por uma longa estrada, não por um percurso pequeno. Não fique calado, pois enquanto você fica com a boca fechada, o mundo tem ceifado muitas vidas, muitas pessoas. Discípulo amado tem a ver com identidade. Quando você sabe a sua identidade, você transborda e começa a multiplicar com aquilo que você já tem. E é isso, é esse o convite. Comece a multiplicar com o que você já tenha. Vamos ler aqui o versículo 25. É o seguinte, versículo 25 vai falar. Deixa eu achar aqui. Eu me perdi um pouquinho. 25 aqui, ó. Jesus, o pão da vida. Vai falar o seguinte, ó. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? O 26 vai dizer. Jesus vai responder. E Jesus respondeu: Eu afirmo a você que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam o meu milagre. 27. Não trabalhe a fim de conseguir comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês porque Deus, o Pai, deu provas de que ele tem autoridade. Nossa, se sua cabeça não explodiu aqui, a minha explodiu.
Não trabalhe com as coisas humanas, as coisas terrenas. O trabalho do cristão é conhecer a Cristo. Conhecer no hebraico, como está lá em Gênesis 4, fala sobre matrimônio, sobre ter um relacionamento, sobre ser um. O trabalho de um cristão não é nas coisas terrenas, e sim conhecer a Cristo todos os dias. Você não toma banho todos os dias? Você não se alimenta todos os dias? É todos os dias. Não tenha uma experiência de porta com aquele que te criou, mas comece a ter uma experiência de caminhada. Vamos continuar lendo, eu vou fazer uma leitura mais rápida aqui, do 20, nós paramos no 27, eu vou fazer do 28 até o 35, tá bom? 28. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntou eles. Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou, respondeu Jesus. Eles disseram, que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como dizem as escrituras sagradas. Do céu ele deu pão para eles comerem. Então Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu, é da vida ao mundo. 34. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. 35. Então Jesus respondeu, olha o que Jesus vai responder. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Gente, sublinhe isso aqui. Sublinhe esse versículo. Eu vou ler de novo. E Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Jesus aqui fala para não olhar para as coisas terrenas. Começa a olhar com a visão espiritual, tendo o pensamento do alto. Não é deste pão que vocês estão olhando que estou falando. É deste pão que a multidão está comendo. Entenda que o pão da vida sou eu. Jesus vai falar 7 vezes essa expressão, eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou o amigo do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Durante a leitura de João, ele fala, eu sou o pão da vida. O convite é, não consome o pão natural, mas o pão espiritual. No capítulo 4 da mulher samaritana, ela olha com um olhar natural para aquela água. E Jesus fala, se você beber desta água, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água da vida, você nunca mais terá sede. A água que Jesus lhe entrega, você nunca mais terá sede. Ele fala que vocês precisam comer do pão da vida. Vocês precisam me conhecer, ter um relacionamento, ser um amigo, ter uma aliança. Olha o que o 35 fala, vou ler de novo. Jesus responde, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas e como que eu conheço Jesus? Através da palavra, através de todos os relatos que tem aqui. É impossível chegar a Deus se não conhecer o Filho dele. Aquele que é a porta, aquele que é o pão da vida, aquele que é o caminho, aquele que é o amigo do mundo. Versículo 36. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. 37. Todos aqueles que o Pai me dá visão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. O convite aqui é que você não busque as coisas naturais, mas comece a buscar as coisas espirituais.
Chegou o grande dia. Chegou o dia de você multiplicar com aquilo que você tem. Organize tudo que você tem hoje e agradeça por tudo que você tem. Toda vez que você sentir falta daquilo que você não tem, você vai viver ou na ansiedade ou na depressão, na depreciação da vida. Ansiedade, lembra, é não poder controlar o futuro. Depressão é quando eu penso apenas no passado. Comece a ser grato em todos os momentos. E o quarto ponto aqui é transborde aquilo que você já tem. E qual que é o quinto? O quinto ponto é não desperdice nada, porque Jesus falou, recolham. Após a multiplicação, os discípulos entraram no barco e foram atravessar o rio, e Jesus saiu para orar após a multiplicação. Você é convidado todos os dias para se retirar e refletir sobre isso. Exatamente quando Felipe fala no versículo 7, vamos lá no versículo 7, olha o que Felipe vai falar no versículo 7. Felipe respondeu assim: para cada pessoa pode receber um pouco de pão. Nós precisamos gastar mais de 200 moedas de prata. Toda vez que Jesus faz uma pergunta, ele já sabe a resposta. Como assim? Olha o versículo 5. Olha o que ele fala, ó. Vamos ler aqui o versículo. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então ele disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Toda vez que ele fizer uma pergunta, ele já sabe a resposta. Jesus já sabe o que iria fazer, mas antes do milagre, Jesus traz a consciência para mostrar que nós não conseguimos sozinho, mas que este milagre acontece através de Cristo, através dele. No capítulo 5 falamos sobre o paralítico no tanque, lembra? Lá no tanque de Betseba? E Jesus fazia o quê? Uma pergunta. Qual foi a pergunta? Você quer ser curado? Você realmente quer ser curado? Se esta é realmente a sua vontade, então levante e ande. Jesus faz o seguinte: traz a consciência da sua real situação. Entenda que a nossa dependência é totalmente dele. Qual que é o convite? O convite para você é entender que o nosso trabalho não é um trabalho natural, mas um trabalho espiritual. Está no versículo 27. Olha só o que o 27 vai falar. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês porque Deus, o Pai, deu provas de que ele tem autoridade. Trabalhe com as coisas espirituais. É este o trabalho do cristão. É conhecer a Cristo todos os dias. Construa todos os dias um dia memorável. Comece com aquilo que você já tenha. E não comece a olhar com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais. Então, vou fechar aqui, porque já passou do tempo aqui, o capítulo 6. O convite é: volte, faça a releitura e continua lendo, ele é bem extenso. Você vai até o 71. E que você continue sendo sal e luz por onde você passar.